Nós vamos agora até Teherã, na capital do Irã, onde se encontra o embaixador do Brasil no Irã, embaixador André Veras Guimarães, a quem eu agradeço desde já pela gentileza de ter aceitado o nosso convite para conversar conosco aqui no Jornal da CBN. Embaixador, um bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia. Embaixador, nós temos tido relatos aí nessas últimas horas de que o conflito segue na região e eu gostaria que o senhor descrevesse para nós se é possível ainda presenciar explosões aí na capital do Irã. Milton, os ataques são diários. Acabamos de ter uns ataques. Nós tivemos aqui já... embaixador, o seu áudio sumiu, houve um corte, e eu queria que o senhor então retomasse aqui para nós. O senhor estava dizendo que acabou de se acompanhar um ataque aí na região, é isso? Sim, houve um ataque agora no norte da cidade, sempre objetivando prédios do governo, das Forças Armadas, da Guarda Revolucionária, e claro que causam efeitos colaterais muitas vezes, né? Embaixador, qual é a situação em relação à energia em Teherã, em relação à internet e outros serviços básicos? Cássia, os serviços básicos continuam funcionando, água, energia, porque, como eu disse, eles estão atacando não a estrutura civil. Infelizmente, nós estamos com um problema nessa conexão com o embaixador do Brasil, embaixador que está lá em Teherã. No final de semana já chamava a atenção para algumas dificuldades no campo da comunicação, mas chama, logo agora na abertura aqui dessa nossa conversa, alerta para o fato de que seguem os ataques, ainda se ouve explosões, e claro, mesmo que o objetivo, pelo menos o objetivo declarado, seja alvos militares, há repercussões no entorno. Então, por isso, esse cenário se torna ainda mais complexo, inclusive com algum problema que possa ocorrer nessas conexões. Nós estamos já novamente em contato com o embaixador? Ainda não. Nós estamos fazendo contato novamente com o embaixador André Veras Guimarães, que vinha descrevendo para nós qual era o cenário. Havia uma preocupação, há uma preocupação, evidentemente, também com os brasileiros que estão lá estabelecidos, espaço aéreo fechado. Então, para questão de segurança, já viu o alerta para que as pessoas permanecessem em casa, que é o mínimo de segurança que se pode ter num momento como esse. Mas não há como se deslocar de lá do Irã para outras regiões, até porque na própria região, toda a região praticamente fechada hoje com espaço aéreo. Isso ainda nós estamos levantando essa informação, até para ter essa ideia melhor, mas no final de semana tivemos aeroportos, Dubai, toda aquela região lá, Abu Dhabi, toda aquela região atingida ali. Os voos estavam paralisados, inclusive com brasileiros que estavam lá tendo dificuldades para retornar para o Brasil. E voos que estavam saindo do Brasil para Dubai que tiveram de retornar para o Aeroporto Internacional de São Paulo. Isso aconteceu no sábado. Permanece a cautela das pessoas, não apenas brasileiros, mas as pessoas em geral que estão no Irã. Inclusive, tem um chamado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que as pessoas façam protestos, para que as pessoas ocupem prédios públicos, mas é claro que tem toda uma cautela destas pessoas no momento em que continuam a ocorrer ataques, mesmo que não sejam generalizados, como estava nos falando agora o embaixador André Veras. E nós conseguimos retomar o contato com o embaixador, o senhor nos descrevia, embaixador André Veras Guimarães, que os alvos são militares, mas que há impacto de demais região. E aí eu até aproveito já para que o senhor nos traga também quais são as informações oficiais que nós temos sobre perdas e prejuízos que estão tendo nessa região dos ataques. Bom dia, mais uma vez, desculpa aí pelos problemas na conexão. Não, é muito difícil, Milton, identificar valores ou números, porque todo o sistema de comunicação está desconectado. Eu só estou conseguindo falar com vocês porque eu tenho comunicação satelital. Mas, então, nós não conseguimos informações das autoridades iranianas, eles também não divulgam, até por, acho que, estratégia, mas os ataques são generalizados na cidade. No sul houve uma grande carga agora e é praticamente diariamente, 2 vezes por dia, e a gente sente os impactos muitas vezes quando os ataques são a 1 quilômetro de distância,
por conta do deslocamento do ar. Embaixador, existe uma estimativa do número de brasileiros que continua no país? A nossa estimativa é que temos cerca de 200 brasileiros. Esses brasileiros são de famílias originadas de brasileiras e cidadãos iranianos que se casaram depois de se conhecerem no Japão, há cerca de 30 anos, mais ou menos, com a grande onda de brasileiros que foi para o Japão naquela época. E essas pessoas voltaram para cá e constituíram famílias. Então, esse nosso público são pessoas muito enraizadas aqui já, com família, com filhos, com maridos, e a legislação proíbe que iranianos, homens, até certa idade, saiam do país num momento como esse. Embaixador André Veras Guimarães, como é que o senhor classifica isso que nós estamos vivenciando? Milton, estamos ainda muito no impacto do que está acontecendo, mas é de uma insanidade total esses ataques. Acabei de saber agora que a residência do embaixador do México foi muito danificada por conta de estar próxima de um dos ataques, e isso é só para mostrar que os ataques, mesmo sendo cirúrgicos, eles não são não são jogos de videogame. Eles atacam e matam pessoas, sejam militares, sejam civis, e aparentemente isso se torna uma normalidade. Embaixador, há como manter contato com esses brasileiros que continuam no país? Nós temos um canal de comunicação que é por WhatsApp e por telefone. Telefone ainda de linha aqui, o fixo ainda funciona. Nós temos um plantão na embaixada, eu estou próximo também da embaixada. Se alguém chegar lá num horário fora do normal, eu tenho como atender a pessoa, mas as pessoas estão em suas casas, ninguém está saindo às ruas, porque há também um grande contingente de militares nas ruas, e as pessoas têm medo de serem, por alguma forma, confundidos ou percebidos como um inimigo e serem feridas por conta de um engano, por exemplo. Então, todo mundo em casa, as pessoas não querem sair. E é possível descrever qual é a dinâmica na cidade a partir de agora? Porque havia informações inicialmente de que houve, no final de semana, protestos no entorno da Embaixada Americana. Há alguma, e também israelense, há alguma manifestação pública ou as ruas estão vazias? As ruas estão vazias de pessoas, Milton. O iraniano, Teherã é uma cidade muito vibrante, com muita gente na rua sempre, automóveis, e as pessoas, como disse, estão em casa, até porque as autoridades iranianas recomendaram as pessoas a deixarem a cidade por conta dos ataques. Então, muitos saíram e aqueles que não saíram estão em suas casas. E a recomendação permanece sendo essa, embaixador, que as pessoas permaneçam em abrigos seguros. Permaneçam em suas casas. É seguro, Cássia, é difícil dizer o que é seguro numa cidade normal. Teherã é como São Paulo. Não há que, embora todo essa noção que se criou que o Irã é um Estado exportador de violência, exportador de terrorismo, eles não são um povo acostumados a serem atacados. Os prédios aqui não têm proteção, não são bunkers como tem em Israel. Eles têm uma tradição de arquitetura e de engenharia muito grande, então os prédios são muito modernos, prédios com muito vidro, e então as pessoas estão tentando se abrigar da melhor maneira possível, mas ninguém sabe qual será o alvo e até quando deve-se buscar uma estação de metrô, um abrigo subterrâneo, porque ninguém sabe quando será e onde será o ataque. Não há sirenes, não há sistema de sirenes de ataques. Embaixador André Veras Guimarães, se o presente é incerto, a gente fica pensando como imaginar o futuro, ou o que vem pela frente, depois, principalmente, da morte de Khamenei e do que pode acontecer. Quais são as previsões que o senhor pode nos passar aqui, considerando esse cenário que o senhor está vivendo? É muito cedo ainda, Milton, para avaliar, fazer qualquer cenário. Se nós levarmos só em conta
o que nós estamos vendo neste momento e levarmos em conta as declarações do presidente Trump no sentido de aniquilar as lideranças do país e entregar o poder ao povo, isso poderá ser um caos, porque você não entrega o poder simplesmente matando as lideranças e dizendo para as pessoas agora tomem poder do que é seu, né? Então, nesse momento, se tivermos a continuidade de um processo de aniquilamento das estruturas do Estado, chegando o momento em que esses ataques pararem e o poder estiver à disposição do povo, eu não sei com quais meios e como será um período de transição. Até porque não existem lideranças de oposição estabelecidas no país, né, embaixador? Não, a oposição ela foi sendo, ao longo das décadas, houve uma depuração do sistema e não há um partido de oposição. E é importante recordar que o iraniano ele não tem uma tradição de manter armas em casa como alguns países árabes que nós conhecemos, onde as pessoas têm essa cultura, essa tradição. Aqui não. Então, o iraniano ele é desarmado e ele não tem uma liderança, pelo menos no país, ou uma liderança reconhecida que tenha peso e possa se colocar à frente numa possível transição. Qual que é a avaliação nesse momento sobre o fim do regime da República Islâmica, até com a morte de Ali Khamenei, é algo precipitado? Muito, Milton. Milton, muito porque todo o sistema sucessório ele está estabelecido na Constituição. Então, à medida que a morte do líder supremo dá início a um processo que já está estabelecido. Então, eu vejo que simplesmente matar o líder supremo não representa o fim do regime. O regime está muito bem estabelecido em normas, leis e costumes. Eu acho que não é por aí a solução. Embaixador, o senhor tem mantido contato com colegas de outras embaixadas brasileiras na região que também foram atacadas ou têm sido alvo aí de ataques? Estamos mantendo contato não só nós colegas aqui de Teherã, das embaixadas no Golfo, do nosso colega em Israel e também com Itamaraty, para poder a todo momento passar as informações e poder proporcionar ao governo os melhores elementos para o que vem, o que vai acontecer e como nós iremos responder a esses desafios. Nós vimos agora que já várias notas à imprensa já foram divulgadas, o que reflete esse contato permanente entre as embaixadas e o Ministério. Embaixador André Veras, muito obrigado pela sua gentileza de nos relatar parte aí do que vem acontecendo em Teherã e no Irã nesse momento. Um bom dia para o senhor, dias melhores para o senhor e para toda a comunidade. Muito obrigado, Milton. Um abraço e sempre à disposição aqui para poder ajudar os ouvintes a entenderem melhor o que está acontecendo. Obrigada. Embaixador do Brasil no Irã, André Veras Guimarães, conversou com você ao vivo diretamente de Teherã, agora que são 8h48.